Senhores e senhoras, caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e a gente hoje começa com rap. Graça e fé. Sou o homem que conta moeda na esquina da fé em promoção. Me ensinaram que o reino dá lucro, mas o amor não cabe em planilha, nem em canção. Na vitrine vendem bênção, cura, enquanto o pobre só quer um pão. Pregador promete fortuna e o altar virou balcão. Mas há uma luz cansada acesa. É isso aí, meu povo e minha pova, caríssimos e caríssimas. A gente sempre está aqui denunciando a teologia da prosperidade, a teologia que trabalha Deus como um negociador que lhe dá retorno de acordo com a sua prática. Interessante que eu, particularmente, vejo às vezes alguém falando assim: você perdeu isso ou perdeu aquilo, não conseguiu isso, não conseguiu aquilo, porque não rezou bastante. Como que se Deus fosse um camarada que precisa ser adulado para poder dar alguma coisa para a gente. É lógico que Deus nos abençoa sempre. Ele dá as condições e os meios. Mas não podemos limitar Deus, de acordo com a fé católica, de acordo com a fé da igreja, ao número de orações que você faz, de acordo com aquilo que você pratica somente. É lógico, planta vento, colhe tempestade. É lógico que se você planta o ódio, você vai colher o ódio. E se você consegue agir com malandragem com os outros, alguém vai ser malandro com você. Mas eu não sou malandro e alguém me aplicou um golpe. Um exemplo bem prático. Mas tem coisas que nós temos que entender. O evangelho de hoje é nesse sentido. Lucas capítulo 16, versículos 1 ao 8. Lembrando que nós estamos vivendo no Brasil ainda, e esse ano é o ano da pré-eleição. O que é pré-eleição? Começa os deputados e senadores, o presidente, o governador, e também alguns vereadores, até prefeitos, fazendo suas campanhas indiretas para um possível cargo. Por exemplo, na minha querida cidade de Japeri, já se pensa em lançar o nome. Já começou os comentários, né? O que é que vocês acham de eleger isso, eleger aquilo? E começa as campanhas. Então você vê claramente o número de obras públicas que começa a ser divulgada, inauguradas, né? Pelo menos tudo enquanto é obra, a prefeita da minha cidade agora tem feito comícios, inaugurações não da obra concluída, mas de começo da obra. Só que até hoje nem começou a obra do hospital. Ela falou para nós na campanha no passado, na campanha se fala quase tudo, né? Que iniciaria a obra do hospital maternidade em Japeri no 1º de fevereiro. De repente eu entendi 31 de fevereiro. E não começou até agora. Mas certamente vai começar ano que vem. Porque ano que vem deve vir aqui um deputado, um senador, um puxa-saco, né, para poder fazer média, para poder fazer a foto, para conseguir algum voto de algum que está aí desavisado. Nós tivemos aqui, por exemplo, no meu bairro, fizeram uma grande festa de início, de abertura, de começo da obra da tal da UBS. Bom, cercaram o local, fizeram o comício, fizeram festa e a obra está parada. Bom, também mesma coisa em outros lugares. Então a gente vê também uma coisa, a questão de CPI. A CPMI, por exemplo, acontece dessa forma. Até mesmo o combate ao crime, o Cláudio Castro, ninguém falava dele no Brasil, ninguém comentava quem é Cláudio Castro. Na direita havia o comentário sobre o Tarcísio ser o candidato, o Zema ser o candidato, os governadores de São Paulo e Minas. Aí, de repente, o senhor Cláudio Castro promove aqui uma operação policial com um rendimento de 120 mortos, 121, não é isso? E aí agora se fala até mesmo nele como possível candidato da direita. Traduzindo, é ano pré-eleição. Então, gente, cuidado para não cair nos golpes dos maus administradores. E vamos nós, o evangelho do dia. Deus visita nas sobras da mesa. O evangelho de hoje, o evangelho de Lucas capítulo 16, versículo 1 ao 8,
traz para todos nós é o administrador malandro, esperto, ou infiel, como quiser chamar. Interessante é que você vê aqui 3 aspectos. Primeiro, Jesus está contando essa parábola para um grupo de pessoas que não são pessoas religiosas somente. Para um grupo de pessoas. O segundo aspecto, que Jesus fala de dinheiro, de valores, de cuidar de patrimônio. Então, ele está falando para um grupo específico. E o terceiro aspecto é que esse homem ele abre mão do lucro. Ou seja, ele vê que ele teria que arrumar amizade. Lembra um pouquinho os vereadores da minha cidade. Alguns perderam as eleições. Aqueles que não foram contratados pela prefeitura para ser secretário de coisa nenhuma, ou de coisa que não existe nem na própria cidade. Inclusive, candidatos a vereadores tiveram isso, né? Muita disposição de pegar um cabo de enxada, ele vai ser secretário de coisa nenhuma, ou de coisa já pronta. Também, outros, né, que foram candidatos, perderam, hoje são secretários em outras cidades. E o cúmen da absurda é você ver que são secretários que muitas das vezes estão lá para poder cooperar e manter a estrutura de poder desse ou daquele grupo. O evangelho de hoje ele é bem atualizado. Quando a gente vê, muitas das vezes, os administradores que nós temos em nossas cidades. E você vê claramente que todos eles fazem acordo entre eles, nossos prefeitos e prefeitas, vereadores, deputados. Por exemplo, um deputado que perdeu o mandato na última eleição, foi tentar ser deputado federal e não conseguiu, o que ele faz? Ele vem candidato, ele vem secretário no governo Lula. É isso aí. O outro foi prefeito, perdeu o mandato, acabou o mandato. Hoje, ele ocupa um outro cargo, em uma outra secretaria, a nível federal, e a nível estadual, a mesma coisa. Começa a coisa, desculpe, o termo é esse, se estruturar desta forma do evangelho. Ou seja, o administrador infiel aqui, o malandro, ele representa todos esses políticos que não têm disposição de encarar um trem lotado. E também, por que não os religiosos? Padres e bispos e pastores que dormem até tarde, eu falo isso com todas as letras, sabendo do que eu estou falando, que não têm disposição de pegar um cabo de uma enxada e encarar um lote para capinar. Que não tem disposição de encarar uma noite lá, 12 horas de plantão, seja onde for, da forma que for, para poder manter a sua dignidade. Esse é o administrador que temos hoje. Aí ele faz concessões, ele abre mão do seu lucro, onde é 100 ele bota 50, ele abre mão da sua vantagem que ele poderia ter, não bota o preço real, mas ele abre mão para manter a amizade. E muitas das vezes, e com todo respeito a todos, as pessoas abrem mão da sua dignidade para manter a amizade. Eu trabalhei numa empresa em que o colega chegava sempre atrasado, o horário era 7, ele chegava 9, 8, 10, até meio-dia. E aí ficava por isso mesmo, porque ele era amigo do supervisor. Também eu trabalhei numa outra empresa onde eu trabalhava quase que 30 horas por dia e no final da história ainda acharam que eu não trabalhava. Então, muitas das vezes, e as 2 empresas foram mandadas embora, tá, gente? Então, a gente entra nesse contexto. Não podemos ficar refém do patrão. Também não podemos ser um malandro, né, que quer também obter vantagem em cima do cliente. Bom, e olhando para o administrador infiel, ele foi malandramente, ele abriu mão do seu lucro para poder se manter na crista da onda na amizade. Como os vereadores e deputados que se vendem ano por ano ao centrão, se vende à direita, à esquerda, para se manter no poder. Temos aí alguns que eram funcionários que defendiam o Bolsonaro no governo Lula, e vice-versa daqui a um tempo. Bom, eu paro por aqui, peço a você que deixe seu like, seu comentário, e vamos juntos! Eu sou Daniel Nonato. Prega nas redes sociais, terno caro, perfume importado. Fala em nome de Deus no stories, mas o bolso é o verdadeiro altar dourado. Padres de mão sem calo pregam o reino sem suar. Pastores que nunca empurraram enxada ainda se acham no direito de mandar. Enquanto o povo acorda cedo, sem luz, com fome, sem vez, eles vendem o céu em prestações, sem sentir o peso da cruz de ninguém.
Nos trens lotados da aurora, o povo reza de pé, segura no ferro, no medo, na fé que ainda resta em fé. O sol nem nasceu direito, mas a luta já começou. O corpo cansa, o bolso dói, mas o coração não desistiu, amor.